Olá, inventores e inventoras da história! A gente está aqui para mais um videozinho focado aí em você que vai fazer o vestibular nesse ano. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a revolta da vacina. Esse tema é quentíssimo. Costumeiramente aí aparece em vestibulares no Brasil inteiro, né? E claro, agora mais do que nunca esse é um tema bom para você ficar ligado, ok? Claro que você deve lembrar que essa é uma revolta lá do início do século XX no Brasil e ela está associada ao problema da varíola. Dá uma olhadinha aí na nossa playlist de vestibular que eu tenho um videozinho falando especificamente sobre o problema da varíola. O caso, entretanto, é que o Rio de Janeiro, no início do século, sofria com uma série de problemas de saúde pública. Na realidade, a varíola era uma doença presente no Brasil há muito tempo. O que pouca gente sabe é que a vacinação contra a varíola já era obrigatória no Brasil desde o período imperial. Isso mesmo, lá em 1837, ainda no período das regências, antes de se iniciar o segundo reinado no Brasil, já havia uma lei tornando obrigatório a vacinação para a varíola, chamada de variolização, para as crianças. Uma década depois, mais ou menos, em 1846, essa mesma vacinação passou a ser obrigatória para as pessoas adultas. Entretanto, vocês sabem como funcionam as leis do Brasil. Essas eram leis que não eram seguidas, né? Uma porque a população não era exatamente assim incentivada a isso, e a outra é porque sequer havia de fato ali vacina suficiente para toda a população brasileira naquele período, visto que as vacinas não eram produzidas de forma industrial ainda no Brasil. A própria Fundação Fiocruz só surgiria mais para o final do século XIX. Aliás, e por conta disso, dessa tentativa de reverter essa situação, que houve aí, em 1904, a criação de um projeto para tornar de fato a vacinação com disponibilização de vacina obrigatória para toda a população brasileira. A grande questão levantada era o fato de que as camadas populares não estavam se vacinando e os surtos de varíola vinham se tornando mais problemáticos no Rio de Janeiro, inclusive trazendo impactos econômicos para a então capital do Brasil. O médico e higienista Oswaldo Cruz ajudou o governo a elaborar um projeto que convenceu todo mundo de que era necessário, então, estabelecer ou restabelecer a obrigatoriedade da vacina, prevendo inclusive punições para aqueles que não se vacinassem. As pessoas, por exemplo, podiam perder os seus empregos, ficavam impossibilitadas, aliás, de conseguir novos empregos, não era permitida a matrícula de crianças em escolas se elas não tivessem vacinadas, né? Ou seja, havia uma série de consequências previstas para quem não aceitasse vacinar. Além disso, um verdadeiro exército de vacinadores foi escalado para promover uma vacinação à força na capital do Brasil. E teria sido isso, a forma violenta, e, enfim, a imposição dessa vacinação, com inclusive agentes de vacina com poderes de entrar nas casas das pessoas e vacinar as pessoas à força, que teriam sido uma espécie de estopim para uma grande revolta popular. Claro que cabe a gente lembrar que há um grande componente político na revolta da vacina. Havia uma insatisfação geral das camadas populares do Rio de Janeiro, associadas a um movimento de reforma urbana que a capital vinha passando naquele momento, sob o comando do então prefeito Pereira Passos, prefeito que havia sido nomeado pelo presidente da época, Rodrigues Alves. Esse Rodrigues Alves que viria a morrer alguns anos depois, em decorrência de um outro problema, que era a gripe espanhola. A gente também fez videozinho disso aqui essa semana. Bom, voltando à revolta da vacina, essa obrigatoriedade aí, principalmente, o famoso bota abaixo na reforma urbana do Rio de Janeiro, acabaram causando aí uma grande insatisfação popular. E quando a obrigatoriedade entrou, tornou-se válida, a lei foi votada no dia 31 de outubro de 1904 e a obrigatoriedade passou a valer no dia 9 de novembro do mesmo ano. A partir daí, a cidade do Rio de Janeiro foi tomada por uma série de movimentações populares e outros grupos sociais que se aproveitaram da confusão para fazer críticas ao governo, para, enfim, insuflar a oposição ao presidente da República na época, ao próprio modelo da República Oligárquica que estava em funcionamento naquele momento no Brasil. Por coincidência, talvez, a área onde a resistência popular foi mais forte no Rio de Janeiro foi no bairro da Saúde, onde pelo menos 2.000 pessoas se juntaram para fazer oposição às forças oficiais do Exército. Aliás,
entre os próprios militares havia insatisfação. E os estudantes da Escola Militar da Praia Vermelha chegaram também a se rebelar contra a obrigatoriedade, entrando em confronto com forças oficiais naquele momento. Desses confrontos aí, muita gente acabou fugindo da capital do Brasil. Bom, para resumir aqui essa história, depois de 2 semanas de muito quebra-quebra, muitas confusões, diversas prisões, estima-se aí que mais de 900 pessoas foram presas durante essas 2 semanas e um saldo total de pelo menos 30 mortos em decorrência dos conflitos, o presidente Rodrigues Alves acabou voltando atrás e derrubou a lei que tornava obrigatória a vacinação no Brasil. Um dos pontos mais complexos, entretanto, disso é que a vacinação que vinha num crescimento, a vacinação, ou seja, o hábito, né, a adesão à vacinação vinha crescendo aos poucos, mas vinha crescendo naturalmente. Isso acabou sendo interrompido e a gente passou a assistir no Brasil uma queda na adesão da população, em linhas gerais, às vacinações, ao processo de vacinação aqui no Brasil. Esse processo, entretanto, seria retomado lá em 1908. Isso porque, no ano de 1908, 4 anos após a revolta da vacina ter estourado ali no finalzinho de 1904, a cidade do Rio de Janeiro vai enfrentar um dos momentos mais críticos, uma explosão de casos de varíola. Isso acabou levando a população de uma maneira meio que natural a buscar a imunização, né? E com isso conseguiu conter aí, né, o número de vítimas, enfim, ligadas a essa doença. A revolta da vacina, ela é marcante, portanto, né, por conta dessa obrigatoriedade, desse volta atrás, mas também, né, a insatisfação das camadas populares com a forma como o governo lidava com as questões sociais já lá naquele momento, valeu? Então fica ligado aí, dá aquela boa revisada em Revolta da Vacina. E claro, né, fica ligado que a gente sempre tá trazendo mais dicas e mais vídeos para vocês aqui no nosso canal do Inventando História. Valeu, beijão, até a próxima!